José, por favor, José Filho, orar pelas ofertas, já pela liderança não livres, vamos falar para uma palavra de Deus para o nosso coração nessa vez. Cumprimento a igreja na paz do Senhor. Amém. As suas mãos para cá, bom dia, bênção de Deus. Senhor meu Pai, Jesus querido, guardamos de Ti, Senhor, está aqui essas ofertas. Pai, abençoa, Pai querido, aqueles que deram, aqueles que não puderam. Que o Senhor Jesus põe tuas mãos santas de prosperidade, com bênção, para que todos possam, Senhor Jesus, ajudar esta obra. Porque, Senhor Jesus, nós precisamos. Ninguém, Senhor Jesus, veio por bem, Senhor Jesus, ficar sem oferta, porque precisamos das coisas aqui na igreja. E que o Senhor venha abençoar grandemente as nossas vidas, para cada um, Senhor Jesus, que ele vem conseguir colocar mais oferta aqui no Pai. Em nome do Senhor, abençoa grandemente. E agora, Senhor, eu oro para a Tinha, já está preparada, meu Deus, no seu coração, a palavra já está dentro do seu coração. Meu Deus, o Senhor já mostrou para ela tudo, ensinou tudo que ela vai falar, meu Pai, para a tua casa, para nós. Ela recebe todo o coração, meu Pai. Jesus, querido, eu agradeço o Senhor pela vida da tua serva, Pai. Meu Deus, querido, que o Senhor tem trabalhado no coração dela, ela tem pregado a tua palavra com muito amor, com muita honra, com muito carinho, com muita dedicação. Pai, querido, amado, é assim nós preparamos no teu altar, nas tuas mãos, com a palavra, para transmitir para a igreja, Senhor. Assim nós te agradecemos. Amém, Jesus. Irmão, dia com a palavra do Senhor. Salve para Jesus. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu agradeço mais uma vez, por estar aqui, podendo falar um pouquinho daquilo que o Senhor tem falado aos nossos corações. E eu agradeço a oportunidade, a Thaís me convidou ontem à tarde, passou para mim uma mensagem. E a gente vai falar aqui, a gente sempre ontem resolveu a vontade trazer a palavra de Jesus. Não é fácil trazer uma palavra do Senhor. A gente poder falar aquilo que realmente vem do Senhor. Não é fácil, temos que estar à disposição, mas o Senhor tem dado graça aos filhos, né? Hoje, quando nós ouvimos aqui no Val, o Senhor tem dado graça aos filhos dele, tem preparado corações, pessoas para trazer a palavra do Senhor. E nós precisamos aprender também a ouvir, precisamos aprender a aprender do Senhor, o que o Senhor quer para nós, né, igreja? Eu quero estar lendo uma palavra bem conhecida que o Senhor colocou no meu coração. E eu falei, Senhor, a tua palavra já fala tudo. Então eu vou ler a palavra do Senhor para que a igreja entenda o que o Senhor, através do Espírito Santo dele, quer falar aos nossos corações nesta manhã. A palavra do Senhor está em Lucas 10. Eu quero ler 25 em diante. Lucas 10, o versículo 25 em diante. Nós vamos falar sobre o bom samaritano, Marta e Maria. Até conhecido o texto da igreja, mas a palavra do Senhor, ela diz que ela é nova, ela se faz nova a cada manhã. E nessa manhã a palavra do Senhor se renova nos nossos corações, naquilo que o Espírito Santo quer que nós aprendamos mais um pouquinho desse evangelho, maravilhoso, desse caminho santo que nós trilhamos, O bom samaritano diz assim, no versículo 25: Eis que certo homem, perto da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: Que está escrito? Como interpretas? A isso respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu, dizendo: Certo homem descia a Jerusalém para Jericó e veio a cair em mão de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto.
Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo-o passou de lado. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar, e havendo-o também passado de largo, passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando-se, pesou-lhe os ferimentos, aplicando-lhe o óleo e o vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual desses 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-a na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhes os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então aproximou-se de Jesus e disse: Senhor, não te importa que minha irmã tenha deixado e eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Louvado seja o Senhor, podemos aceitar diante do Senhor. Quando eu estava lendo, ouvi um pregador também falando dessa passagem, e eu passei a ler, eu falei: nossa, aqui a gente é pego assim, nos pormenores da palavra de Deus, quando a gente lê a palavra, por ler, ou por, como se diz, um devocional, hoje eu vou sentar e vou ler. Quantas vezes a gente já até leu, já ouvimos essa palavra, mas aí o Senhor trouxe um ensinamento no meu coração, e eu gostaria de falar com uma igreja. Aqui, a passagem do bom samaritano, o Senhor estava ensinando as pessoas que estavam ali ao redor dele, aos fariseus, o que era ser uma pessoa de bom coração. O que vem a ser, qual o diferencial de uma pessoa ter bom coração, de uma pessoa ser prestativa, de uma pessoa ser fervente ao Senhor por amor, Hoje aqui já ouvimos falar de perdão, já ouvimos falar aqui que nós devemos perdoar uns aos outros, porque o Senhor, Ele opera no meio da união. Nós somos um povo de aliança e precisamos dessa união, desse amor, desse relacionamento um com o outro. E aqui o Senhor, Ele nos ensina acerca de ser bom. O que é ser bom? Então chegou diante do Senhor uma pessoa aqui como se fosse assim, uma pessoa estudiosa, um intérprete da lei. Ele conhecia a lei, ele conhecia os pormenores, assim, como se dizer, os bastidores ali do que era ser uma pessoa intelectual, uma pessoa conhecida, dos ensinamentos da palavra. Ele conhecia os ensinamentos desde Moisés. Era aquela pessoa que praticamente, vamos dizer, desde pequeno, os pais dele já passou a ensinar os mandamentos através de Moisés, a lei de Moisés, e ele então cresceu naquele ensinamento e ele passou a ser um intérprete, porque ele mesmo, como conhecedor, ele passou a ter sabedoria para ensinar outros e interpretar também a palavra do Senhor. Só que aí ele queria, como os judeus queriam pegar Jesus, nos pormenores, porque estava naquele tempo de querer prender Jesus, matar Jesus, porque eles ficavam indignados, porque Jesus se achava o próprio Filho de Deus, e eles falavam: quem é esse que se chama sendo o próprio Filho de Deus? Quem é esse que se diz o Filho de Deus? Então os homens, eles ficavam indignados com isso, e eles queriam uma forma de prender Jesus.
intérprete da lei, falei, eu vou pegar Jesus dos pormenores. Então, quer dizer, eu ouvindo e também lendo novamente, falei, quantas vezes nós, como servos do Senhor, ou como estudiosos da palavra, nós também ficamos ali querendo nos pormenores tirar, por exemplo, aquilo que o Senhor nem falou na palavra dele. E nós queremos, por nós, interpretar aquilo que o Senhor nem disse na palavra dele. E o Senhor aqui, então, ele mostra para esse intérprete da lei que não eram as coisas que ele queria achar da cabeça dele, ou da mente dele, porque ele se achava uma pessoa intelectual, que ia mostrar para ele o caminho do céu, o caminho de salvação. Então Jesus pegou e falou, você quer saber o que é ser bom? Por que você me interroga? Ele está dizendo assim, o que está escrito na lei? Você sabe, quer dizer, o Senhor disse para ele, você quer ser tão inteligente que diz o que está escrito na lei. E muitas vezes, irmão, nós somos pegos de surpresa. Quantas vezes nós falamos que conhecemos o Senhor, entendemos as coisas do Senhor, procuramos nos aproximar do Senhor, e a gente ouve se aproximar do Senhor no jejum, na oração, na palavra, mas nós, no nosso intelecto, na nossa forma de ser humano que somos, nós queremos sempre achar que nós temos a nossa própria interpretação daquilo que até a Bíblia mesmo não nos ensina. E o Senhor, ele é simples. Já ouvi falar muitas vezes, as coisas do Senhor é simples, é na simplicidade que o Senhor quer nos revelar, não no nosso intelecto. Então, o que o Senhor mostra e mostrou aqui, que não é nós, como ser humano, que queremos dizer que sabemos, não. Nós, diante do Senhor, não somos nada, não sabemos nada, se do alto, como diz a palavra, não for lhe dado. Então, nós cai por terra todo o nosso achismo, cai por terra todo o nosso intelecto, quando nós queremos saber demais, mas sabendo do nosso intelecto, da nossa mente, sendo que o Espírito Santo não nos tem revelado. E nós precisamos, irmãos, ter esse cuidado de ter a revelação do alto, que desça sobre nós realmente o poder do Espírito Santo para abrir os nossos olhos espirituais, abrir a nossa mente, o nosso coração, para entender o que está oculto por trás das palavras, por trás das letras, aquilo que o Espírito Santo quer mesmo que nós saibamos, que nós conheçamos, através do Senhor Jesus. E aqui o Senhor então ensinou para ele, o que você acha que está escrito aí? Ele falou, olha, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma. Isso nós sabemos, quanto que nós sabemos. E ele também, como homem, ele sabia, temos que amar o Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, com todo o nosso intelecto. Nós precisamos de amar com todas as nossas forças. E mais ainda, ele disse aqui, o intérprete da lei conhecedor, esse homem que estava querendo interpelar Jesus, temos que amar o nosso próximo como a nós mesmos, né? Ele está aqui, como a ti mesmo. Aí Jesus falou para ele, respondeste bem. Então, irmãos, o Senhor aqui, ele nos interpela. Nós conhecemos. Conhecemos, vamos dizer assim, o superficial da palavra. Conhecemos que precisamos amar, conhecemos que precisamos pedir perdão, conhecemos que precisamos nos perdoar, conhecemos isso porque a palavra fala, mas o Senhor, ele quis mostrar a lei, o que é servir o Senhor, o que é ser um cristão autêntico. O Senhor mostrou aqui para esse intérprete da lei, quando ele deu essa história sobre o bom samaritano. Contou praticamente essa parábola, essa história. Olha, um homem que vinha descendo, ele era um samaritano. Ele vinha descendo para Jericó, de Jerusalém para Jericó. Nesse caminho que ele passava, era uma descida, né? Então era um caminho ermo. Muitas pessoas tinham medo de passar. Vamos colocar como se fosse hoje nós, quanto caminho que a gente não quer passar. Principalmente em lugares ermos, a gente não passa sozinho, ou não passa de noite, ou não passa em certos horários, porque aquele caminho a gente sabe que é perigoso. Todo mundo ali sabia que esse caminho era perigoso, mas esse homem precisava descer. E ele simplesmente descendo
roubado. Só que os bandidos roubaram tudo que ele tinha e bateram nele de tal maneira que ele ficou semi-morto, como se ele tivesse desmaiado no chão. E ali, os bandidos foram embora e largou o homem praticamente sozinho. Jesus contando isso para o perto dali. Só que aí apareceu um homem que veio, que era um sacerdote, que se dizia crente, que se dizia servo do Senhor, porque ele era sacerdote no templo do Senhor. Então ele era um homem que estava atuante dentro da igreja. Era uma pessoa que estava ali dentro da casa do Senhor, como sacerdote, como ministro, e além do mais ensinava outros acerca da salvação. Vamos colocar hoje nos nossos dias como nossos pastores, os pregadores, estão aqui dentro da igreja, nos ensinando a palavra, nos ensinando o caminho de salvação. Era esse sacerdote. E olha o que esse sacerdote fez. Ele viu aquele homem caído e ele passou de lá. Quer dizer, não abalou o coração daquele homem. Nem de chegar perto e ver, será que esse homem está morto, não está? O que aconteceu? Porque esse homem está caído? Não, ele tratou de seguir o seu caminho. Um homem conhecedor da palavra. Um homem que ensinava o amor para as outras pessoas. Ele tinha esse amor. Como diz aqui esse intérprete da lei: amarás o Senhor teu Deus. Eu tenho amor no meu coração. Eu conheço o que é amor. E o sacerdote ele tinha, porque ele ensinava as pessoas acerca da salvação e acerca do amor. Mas cadê o amor desse homem que passou de lá? Ele não deu nem importância para aquele homem que estava caído. Logo vem o levita. Quem são os levitas? Vamos se dizer, hoje nós falamos que os levitas são os cantores, mas não. A gente veio pela palavra que os levitas são as pessoas que trabalham no templo. Vamos colocar hoje como os obreiros, os presbíteros, os diáconos, que serviam na casa. Eram aqueles que vinham para fazer com que o incenso fosse aceso todo dia. Era aquele que vinha e lavava a bacia de bebê. Era aqueles que serviam na casa, aqueles que arrumavam a casa, para que o povo pudesse estar frequentando. Então, eles trabalhavam na casa do Senhor. Todos os dias eles tinham que estar ali, cada um tinha o seu serviço dentro da casa do Senhor. Esses eram os levitas, que são os obreiros da casa do Senhor. Então, eram pessoas também conhecedoras dos mandamentos do Senhor. Pessoas crentes que frequentavam a igreja, frequentavam os cultos, estavam ali todos os dias servindo o Senhor, mas ele não pôde servir uma pessoa que estava caída. Ele simplesmente também passou de lá. Ele poderia chegar e dizer: nossa, um homem caído nesse lugar sozinho, nesse lugar eu vou ver o que aconteceu, mas não, ele passou de lá. Mas ele conhecia o que era o amor, porque ele frequentava o templo do Senhor, ele frequentava a igreja todos os dias, eles iam no culto, todos os dias eles ouviam a palavra, e realmente eles conheciam este mandamento: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, e o teu próximo como a ti mesmo. Então o Senhor está mostrando quem somos nós. Mas aí passa um certo samaritano. Esse homem que estava caído, vamos dizer que ele era um judeu. Os samaritanos, eles eram inimigos dos judeus. Eles eram pessoas que eles não podiam se falar, nem passar perto no mesmo caminho. Os samaritanos odiavam os judeus como os judeus odiavam os samaritanos. Então eram pessoas que estavam com intriga entre eles. Pessoas que não tinham amor e nem queriam ter amor um pelo outro, e muito menos pelas pessoas que eles nem conheciam. O samaritano, então, nem conhece esse nome, porque que eu vou fazer alguma coisa para ele? Não tem amor no meu coração. Então, aquele samaritano, vamos colocar como se fossem umas pessoas do mundo. Hoje, quantas pessoas do mundo que a gente vê que, se falar de crente, eles não querem nem ouvir falar de crente. Ontem mesmo eu estava ouvindo o pastor João Livre Palharim falar que ele foi procurar, a primeira vez que ele foi procurar um trabalho na rádio, e ele queria começar o programa evangélico na rádio, e aí ele falou assim, que ele chegou no dono da rádio e falou assim: olha, eu quero um horário aqui
nessa rádio. O dono da rádio olhou para ele e falou assim: olha, você pode começar amanhã se você quiser, só que a pessoa que está aqui, ele é um pastor e ele está saindo daqui porque ele deve, ele não pagou e ele não está deixando o horário dele. Você pode pegar o horário dele. A João falou assim: mas eu não tenho um tostão, como que eu vou? Como que nós podemos conversar a respeito de pagamento? O dono da rádio falou assim: o dono da rádio nem deu importância, olhou para a cara dele e falou para ele: paga adiantado. O pastor aqui paga adiantado. Olha a concepção que tem os pastores. Então, quer dizer, as pessoas, né, do mundo olham para nós e falam: vocês são crentes, vocês deveriam ser as pessoas mais dignas, mais honradas. Mas não, eles já nos olham, como se dizer, pelas avessas, né? Eles olham para nós com olhares já assim de dizer assim: crente? Quem é crente? Não, crente ou ele paga primeiro, como falou o pastor, ou então você não tem negócio aqui comigo, porque hoje os crentes deixam a desejar. E aqui os samaritanos, então, também, eles tinham assim, essa intriga, essa rincha, falou de judeu, eles não queriam nem saber. Ele não acreditava nos judeus. Mas só que este homem, que era intrigado, que era, vamos dizer, intrigado, não tinha amor no seu coração pelos judeus, muito menos ele poderia pensar em querer ajudar os judeus, porque eles eram inimigos mortais. Mas ele olhou aquele homem e ele não pensou duas vezes, ele não quis saber se era um judeu, se era uma pessoa que ele conhecia, se era uma pessoa que era do meio dele, se não era do meio dele. Não, ele olhou aquela pessoa como um ser humano, como uma pessoa que precisava de cuidar. E ele simplesmente então foi ali e cuidou daquele homem. Diz que ele, tendo aquele homem, ele procurou chegar perto do homem, ele deu os primeiros socorros, ele curou as suas feridas, ele colocou o homem no seu trabalho e falou: vou procurar um lugar mais próximo onde possa ser cuidado desse homem, porque ele precisa de cuidado. E ele achou um lugar, uma hospedaria, vamos dizer, uma pousada ali, ele deixou a ferramenta ali, deixou o dinheiro, pagou pelo trabalho que o homem daquele lugar, daquela pousada ia ter para cuidar daquele doente. Ele ainda deixou o dinheiro e falou: olha, e se tiver mais algum gasto, você fala, porque quando eu voltar, eu acerto tudo com você. A Jesus vira para esse intérprete da lei que se achava um crente, que se achava cheio de amor, cheio da palavra, cheio do conhecimento, falou para ele: o que te parece? Quem foi o próximo desse homem? Aí esse homem que tinha tanta, vamos dizer, intriga com os samaritanos, ele nem falou o nome, ele não quis nem dizer: é aquele que cuidou, não, aquele que cuidou do homem. Quer dizer, ele nem cita o nome do homem, ele citava. A palavra fala aqui que ele nem cita, então o Senhor fala para ele assim: o que te parece, né? Quem é que fez a melhor coisa? Quem é que serviu? Aí ele pegou e falou assim. Então Jesus ele respondeu: certamente faz isso e viverá. Porque ele falou assim: aquele que foi o próximo do homem foi aquele que o ajudou. Ele não quis citar o nome, mas foi porque lá foi o samaritano. Mas a intriga, a rincha era tão grande que ele falou: não, foi aquele que o ajudou. Irmãos, o que o Senhor nos mostra aqui, que nós, para servir o Senhor, nós temos que servir o Senhor, como diz a palavra, com o nosso coração, com o nosso entendimento, como foi falado nesses 3 dias, que eu diminua e que Ele cresça, que Ele apareça, que não seja eu. Quando nós procuramos nos entregar corpo e alma, as coisas do reino de Deus, a fazer como a vontade do Senhor diz: santifica, se santifica, porque eu sou santo, e para que você se aproxime de mim é necessário que você seja santo também. O Senhor Jesus, quando ele foi para o Pai, ele olhando na sua oração para os pais: santifica-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Então há de haver em nós santificação. E aqui nós vemos, irmãos, com Marta e Maria, colocando essa parte. Vamos colocar assim que Marta também estava ali acompanhada nos seus afazeres. Ela talvez estava que nem se
que mostrar serviço. Marta ficou apavorada porque chegaram-se 3 homens na casa dela para ela poder dar de comida, para ela poder arrumar um lugar para eles poder ser hospedados, para eles passarem a noite. Então Marta ficou toda agitada. Nossa, eu tenho que fazer, eu tenho que comer, eu tenho que mostrar serviço, porque servir a Deus é isso, é eu fazer, é eu acontecer. E o coração? Olha onde está o coração. O que o Senhor quer só é o coração. Foi como Jesus mostrou aqui na parte de Maria. Maria estava aos pés de Jesus e Marta estava incomodada. Quantos de nós procuramos, eu faço, e ficamos incomodados, porque olha, mas fulano não faz, olha, fulano não tem. Olha, a gente simplesmente, irmãos, olha para o superficial. Quando nós temos que olhar com o olhar de Jesus, com o olhar, sabe, de ternura, olha, de compaixão, de amor, olhar para o nosso irmão, para nossos irmãos, como diz a palavra do Senhor, aquele que está fazendo a vontade do Senhor, aquele que está se deixando o Senhor trabalhar na vida dele. Não nós querer trabalhar, não nós querer fazer, é o Senhor que faz. E aqui quando nós vemos, aqui a gente até fala, nossa, parece que há uma contradição. Está fazendo porque ele conhece, e Maria simplesmente ela se senta aos pés do mestre para ouvir, para aprender do Senhor. Então que o Senhor nos leva aqui, irmãos, a ensinar. Se nós achamos que nós sabemos muitas coisas, devemos voltar novamente vamos dizer, ao primeiro amor, sabe? Se voltar para o Senhor, será que estamos fazendo aquilo que o Senhor quer? Será que é necessário nós voltarmos a sentar aos pés do Senhor e aprender com o Senhor o que realmente o Senhor quer de nós como cristãos? E o Senhor nos ensina que devemos voltar, se sentar aos pés do Mestre e aprender do Senhor. Como diz a palavra, que é humilde e manso de coração, é aquele que vai falar de salvação. Maria, que ela se senta aos pés da salvação, porque ela sabia que importava para ela não eram as coisas terrenas, não eram as coisas que deixavam ela superbada, atarefada, como esse o intérprete ali, que ele já conhecia tudo. Nossa, eu já sei tudo. Não é isso que importa para a igreja do Senhor. O que importa para a igreja do Senhor é a salvação, e a salvação vem do Senhor. E para que nós estejamos, irmãos, com essa certeza de salvação, temos que voltar novamente, sentar aos pés do Mestre, ouvir do Senhor o que o Senhor quer para as nossas vidas, para que quando nós nos levantarmos, irmãos, continuarmos prosseguindo no caminho que é Cristo, mas com a verdade: eu estou servindo o Senhor. Não sirvo o Senhor porque eu ouvi falar, não sirvo o Senhor porque eu entendo que é servir o Senhor. Não, eu sirvo o Senhor porque eu aprendi do Senhor, que me ensinou, que falou comigo, que testificou na minha vida que eu preciso andar na verdade. E a verdade, irmãos, é Cristo. A verdade é o Senhor, que é o nosso Salvador. Que a palavra do Senhor ela possa nos tirar, sabe, das coisas que nos faz, como se diz assim, nós crescer e o Senhor não aparecer. Nesses 3 dias o Senhor incomodou-nos, dizendo para nós que é Ele que importa. Não é nós, não é o nosso saber, não é a nossa sabedoria, não é aquilo que nós fazemos, nosso serviço, não. Olha, tanto que não é o serviço, Marta, ela estava agitada de um lado para o outro, fazendo, e o Senhor disse: Marta, por que estás agitada? Maria escolheu a melhor parte, ela está sentada aos pés do Mestre. Irmãos, eu quero só falar uma coisa para os irmãos. Meu sobrinho, ele é pastor de uma igreja, ele está com pastoria de uma igreja, e aí ele falou assim, que de madrugada ele levantou e falou: eu vou orar ao Senhor, buscar o Senhor, porque ele ia fazer o trabalho, né, na igreja no outro dia. Ele falou: vou levantar e vou orar.
tem um quarto na casa dele, que ele toca bateria e toca guitarra, então o quarto dele, como se diz, é o quarto da bagunça. Só que aquele quarto da bagunça tem tudo, ele só vai jogando ali as coisas e deixando, é dentro da casa dele. É um quartinho que ele põe ali, a gente mesmo quando chega ali na casa dele, a gente até fala, nossa, que bagunça, Felipe, esse quarto. Ele só põe as coisas aí e deixa. Mas ele falou que naquela noite o Espírito Santo incomodou ele para levantar e orar. E ele foi orar onde? Orar naquele quartinho, para incomodar a mulher e a filha que estava dormindo, ele foi entrar no quarto. Quando ele entrou no quarto para orar, para ele dobrar o joelho, ele falou assim, o Senhor falou para ele, gente, eu queria assim nítido, você tem certeza que você vai orar aqui neste lugar? Você tem certeza que você vai dobrar o seu joelho do jeito que está esse quarto, meus irmãos? Aqui cresceu um temor no coração dele. Que ele se levantou. Ele falou que ele já estava pronto ali no orar. Ele falou que ele se levantou, irmãos. Ele falou, olha, eu me preocupei se eu ia fazer barulho, se elas não acordar, se eu ia acordar. Eu arrumei o quarto, irmãos. Acho que eu arrumei o quarto em menos de 10 minutos. Mas ele falou que ele pôs tudo no lugar. Mas ele falou que aquilo o Senhor deu um temor tão grande, quer dizer, ele falou que realmente o Senhor mostrou para mim que ele não habita no meio de bagunça. Ele não habita no meio de lugares que é onde não está arrumado, sabe? Nós precisamos arrumar a casa. Olha que a palavra do Senhor diz, põe a tua casa em ordem. Olha, irmãos, como o Senhor é tremendo. E a nossa casa é o nosso coração. Aqui hoje, nessa manhã, o Senhor ensina que é o nosso coração, que nós precisamos arrumar. Se tem bagunça, se tem alguma coisa fora do lugar, se tem alguma coisa que nós achamos que é de nós, o Senhor está falando, tira isso. Limpa, para que haja espaço para mim operar. O Senhor é que quer operar. Então o Senhor quer mostrar para nós, irmãos, aqui, que não é nós, não é o que eu acho, não é o que eu penso, não é o que o Senhor quer ensinar para nós. E Ele quer mostrar para nós que a melhor parte é estar aos pés do Senhor. Não é você ser intelectual, não é você querer fazer para mostrar para o Senhor. Não interessa para o Senhor isso. O que interessa para o Senhor é o nosso coração e a nossa disposição de servir o Senhor. De estar aos pés do Salvador, para alcançarmos a salvação. Irmãos, que adianta a gente fazer como diz, ganhar o mundo inteiro e perder a vida eterna? Querer fazer, querer achar que Ele está, sendo que o Senhor não está naquilo que nós achamos que Ele está. Então precisamos, igreja, ter esse cuidado de estarmos aos pés do Mestre, escolher a melhor parte, para que o Espírito Santo seja derramado em nós. Então Ele começa a fluir em nós e nos ensinar ao que fazer e como fazer, para que a graça do Senhor opere em nós e através de nós. E como foi falado aqui, que Ele cresça, que eu desapareça, mas o Senhor operando em nós, faça maravilha através de nós. É o Senhor. Então precisamos dar este lugar para o Senhor, dar esse tempo para o Senhor. Sabe, ter aquele tempo que você realmente entrar no seu quarto, fechar a sua porta e se declinar aos pés do Senhor, nem que você não diga nada, mas o Espírito Santo, Ele te conhece, Ele te vê e Ele vai começar a mover dentro de você aquilo que Ele quer ouvir de você. Não é você chegar com orações prontas, palavras prontas, não. Se dobre aos pés do Senhor e o Espírito Santo então vai entrar em nós, vai tirar de nós aquilo que nós precisamos expressar para o Senhor. E isso vai começar a trabalhar em nós, gerar em nós um novo temor, um novo arrependimento. Vai gerar em nós nova fé. E vai gerar em nós, irmãos, renovo espiritual que nós precisamos. Ser renovados espiritualmente, para que o Senhor trabalhe em nós. Então, irmãos, que nós possamos aprender e aplicar em nós tudo que o Espírito Santo revelar para nós através do Senhor Jesus. Para isso, igreja, nós precisamos nos dispor sempre a estar com o Senhor, a
buscar o Senhor. Senhor, eis-me aqui. Fala através de mim. Usa-me, Senhor. Conforme o Senhor quer. E o Senhor vai fazer isso em nós, porque o Senhor, Ele precisa de nós. Como foi cantado aqui, com o barro, Ele quer nos moldar, para então que Ele encha nós daquilo que Ele quer e não daquilo que nós queremos. Que a igreja do Senhor aprenda a buscar o Senhor, como diz a palavra, em espírito e em verdade. Buscar o Senhor de coração, corpo e alma, com todo o nosso entendimento. Aí essa palavra, esse mandamento vai fluir em nós, com todo o nosso ser, porque nós precisamos. Aí então, irmão, o Espírito Santo vai nos ensinar a amar o próximo como a ti mesmo. Amar o próximo como é necessário amar. Amar a Deus como é necessário ser amado. Mas quando nós nos dispor como Maria, aos pés do Mestre, aprender do Senhor, que Ele venha crescer em nós, igreja, que Ele venha passar em nós, e nos nossos corações possa mostrar aquilo que o Senhor quer ver em nós. Verdade, arrependimento, sinceridade, amor, tudo isso o Senhor quer ver de nós, irmãos. Ele não quer ver, como nós ouvimos muito aqui nesses dias, carro, aparência. Não, o Senhor quer ver lá no nosso ser. Ele quer olhar para dentro de nós e falar: esse sim é o meu servo. O Senhor pode olhar para nós nesta manhã, igreja do Senhor, como diz a palavra do Senhor, com o olhar daquele que procura os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. E esse seja eu e você nesta manhã, em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade. Desde agora e para sempre, vamos continuar nessa caminhada, que é Cristo Jesus, e aprender uns com os outros, para que o Espírito Santo levante uma igreja forte, uma igreja poderosa, uma igreja realmente destemida para fazer a obra do Senhor. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus, e as palmas louvem ao Senhor. Ninguém se essa palavra essa manhã? Amém. Na hora que amém. Vamos estar à frente do mundo para o encerramento. O Senhor quer nos preparar cada dia mais para estar na sua presença.